Nosso assunto durante as últimas 3 semanas, e era uma série realmente para ser apenas de 3 semanas, é falar sobre a eternidade. E se você estava aqui, você sabe que a gente falou sobre algo que talvez a gente gaste pouquíssimo tempo realmente meditando a respeito, que é o que acontece depois que essa vida aqui termina. E a razão por que a gente pouco fala disso é porque ninguém gosta de falar disso. Quem quer falar sobre o final da vida aqui na Terra, né? Você quer pensar, André, não vamos tratar disso, vamos curtir a vida aqui e depois a gente vê qualquer outra coisa. Mas a verdade é que todos os dias eu e você temos evidências de que a vida passa muito rápido. Todo dia eu e você sabemos de alguma maneira que o tempo está passando, e não apenas quem você conhece, mas gente em todo lugar está experimentando esse momento onde a vida termina. E a pergunta é o que vem depois disso? E talvez você tenha uma visão muito clara e muito bem estabelecida, ou como a maioria das pessoas, você tem muitas dúvidas sobre o que acontece depois da morte, depois que essa vida termina. Então, nos últimos 3 encontros, a gente falou um pouquinho sobre isso, sobre o princípio da eternidade. Nós falamos sobre céu e sobre inferno, nós falamos sobre os princípios que a Bíblia traz para mim e para você, é o que a gente tem. Mas talvez você pense assim, não, para mim não existe nada disso. E a gente respeita completamente a sua opinião e a sua visão e as suas convicções. E se você é uma dessas pessoas que diz, não, para mim a vida termina aqui e acabou, não tem mais nada, com certeza isso afeta a maneira como você vive aqui. Mas se você tem uma visão diferente de que existe realmente algo que vem depois, e não apenas algo, mas algo bem estabelecido por Deus, existe uma vida que não tem fim, uma existência eterna, tanto para aqueles que amam a Deus e vão estar com Ele, tanto para aqueles que rejeitaram a sua palavra e vão estar distante dEle. Existe uma existência eterna. Se você crê nisso, nós estamos convidando você a lembrar e pensar nisso, porque isso com certeza afeta a maneira como você vive. A maneira como a gente colocou foi, o modo como você vê a eternidade determina como você vive hoje. Mesmo que você seja crente há muito tempo, mesmo que você tenha ouvido como criança, né? Quando você era bem pequeno, olha, quando você morrer, você vai para o céu. E tem gente, né, que quando morrer vai para o inferno. Por quê? Por causa de uma decisão, uma escolha que a gente faz por Jesus. Ainda assim, o tempo passa, a vida acontece. Você já está com 40 anos, né, 50, e Jesus ainda não voltou, e você fica pensando, será que é tudo isso mesmo? Será que eu deveria pensar nisso? Será que eu deveria me preocupar com isso? E a razão da gente estar tratando disso nesse mês é dizer para você que sim, a Bíblia fala muito a respeito disso. E Deus quer nos lembrar de que a eternidade precisa estar no nosso coração e precisa estar bem vivo dentro de nós, porque afeta completamente como você vive. A razão da gente estar falando disso não é apenas para você sonhar e se alegrar com o futuro que Deus planejou para você, isso é bom demais, mas para você descobrir como viver hoje, aonde deve estar o seu foco hoje, o que realmente interessa hoje. Então, né, como a gente tem feito nos últimos dias, hoje eu quero falar de um outro aspecto, que a gente falou sobre inferno, céu e a eternidade, mas hoje eu queria falar para você que de todo o meu coração, eu creio que Jesus está voltando. Quantos aqui creem que Ele está voltando? E não vai demorar muito, né? Ele vem nos buscar. É uma promessa que Ele fez. Eu quero mostrar isso para você na palavra de Deus. Então, antes da gente continuar, fala para quem está perto de você. Se você puder dar um high five, bate na mão dessa pessoa e diz, Jesus está voltando. Amém. Que Deus nos abençoe. O que eu quero imprimir no seu coração hoje, o que eu queria que ficasse marcado dentro de você, são 2 palavrinhas. Na sua consciência. Se o que a gente está falando faz sentido para você, porque falar sobre inferno, céu, eternidade, volta de Jesus, para quem cresceu na igreja não é tão complicado, ainda assim é um pouco estranho, mas para quem nunca ouviu falar, ou para quem não vive nessa mesma realidade, desse mesmo universo, é extremamente doido isso, é estranho demais falar desse tipo de coisa, de um monte de profecia falando que Jesus vai voltar. Hoje a marca que eu queria que você tivesse no seu coração, seja você quem for, é simplesmente essas 2 palavras: esteja pronto. E não sou eu que falo isso, é a Bíblia que fala isso, e fala bastante. Esteja pronto
para a volta do Senhor, esteja pronto para o que a Bíblia chama do arrebatamento da igreja, esteja pronto para as bodas do Cordeiro, porque esse dia está próximo, mais próximo do que você pode imaginar. E nós somos tentados na terra hoje a não acreditar muito nisso. Aliás, tem um monte de gente que com certeza não acredita, dentro ou fora da igreja, que Jesus está voltando. E a Bíblia fala a respeito disso. Você quer saber um negócio interessante? É estranho falar sobre profecias que tratam da volta de Jesus, porque isso ainda não aconteceu. Mas você sabia que se você olhar na sua Bíblia, no Antigo Testamento, tem algumas dezenas de profecias falando da primeira vinda de Jesus. E quem ouvia aquilo pela primeira vez achava muito estranho, muito absurdo que aquilo pudesse acontecer. Quando que um homem vai nascer de uma virgem? É impossível isso acontecer. Quem é essa pessoa que vai sofrer pelos pecados da humanidade? Não faz sentido. Ninguém conseguia compreender a primeira vinda. Mas você sabia que na sua Bíblia tem 5 vezes mais profecias a respeito da segunda vida de Jesus, da sua volta, do seu retorno, do que tem da sua primeira vinda? Tem muito mais alerta e a palavra que chama a nossa atenção para um momento que ainda vai acontecer, que ainda não aconteceu. Mas que eu e você precisamos estar alerta, precisamos estar olhando para isso. Em 2 Pedro, Pedro escreve à igreja da seguinte maneira: em primeiro lugar, eu desejo lembrar-lhes que nos últimos dias haverá escarnecedores, você sabe que pessoas, que debocham disso, que farão todo o mal e que eles mesmos puderem imaginar, ou seja, não vai ter limite para o mal que eles vão fazer, e se rirão da verdade. Quando alguém ri da verdade, quando a pessoa acha graça da verdade, é porque não sabe exatamente que aquilo é verdade, não tem noção da intensidade daquela verdade. Eles rirão da verdade, e esta será a sua maneira de argumentar. E talvez você já tenha ouvido, talvez você já tenha até falado. Jesus prometeu voltar, não foi? Então, onde está Ele? Ele prometeu, mas Ele não voltou, Ele não apareceu nunca mais. Ele não virá nunca, alguém vai afirmar, talvez alguém já tenha afirmado, talvez muitos acreditem dessa maneira. E quando Pedro está escrevendo isso para a igreja, ele fala assim: ora, até onde qualquer um pode lembrar-se, isso é a argumentação de um incrédulo, tudo tem permanecido exatamente como era, desde o primeiro dia da criação, o que obviamente não é verdade, mas ainda assim é uma mentalidade que a vida é isso aqui mesmo e não passa disso. Mas a minha missão é dizer para você hoje que quem crê em Jesus sabe que essas pessoas estão enganadas. Exatamente isso. Elas foram enganadas e estão equivocadas, porque Jesus está voltando. E existe um dia e uma hora já determinados para o seu retorno. A gente tem tentado adivinhar há muitos anos, Eu me lembro que uma vez eu estava no acampamento e recebi um curso lá, uma série de classes sobre escatologia bíblica, sobre o estudo do fim dos tempos. E é muito bom, muito interessante, e apontava para algo de que Jesus possivelmente voltaria próximo ao ano 2000, porque se cumpriria, segundo alguns cálculos, uma série de coisas para dizer que são... A Bíblia fala aqui mesmo em Pedro que para Deus um dia é como 1000 anos. Então fizeram uma matemática dizendo que 2 dias de Adão até Abraão, depois de Abraão até Jesus, depois de Jesus até agora, aproximadamente 2 dias, 2000 anos. E saiu um livro que não fez muito sucesso, mas que falava que 1992 era o início do fim. Porque em 1992, no dia 31 de dezembro, foi assinada a comunidade europeia, foi quando ela foi criada. E aparentemente, para os estudiosos, isso era um retorno do que seria o Império Romano na época de Jesus. E tem tanta informação, você não faz nem ideia. Mas muita gente jurava que no ano 2000, com o advento do bug do milênio, você lembra dele? Você ficou com medo do bug do milênio? Que o que ia acontecer é que naquele momento, Jesus voltaria depois de 7 anos de tribulação. De grande tribulação. Se você não faz a menor ideia do que eu estou falando, não tem o menor problema, porque o que eu estou falando nem a gente sabe muito bem. Existem muitas visões e muitas ideias a respeito disso,
Mas os 7 anos seria, 92, finalzinho de 92, começa 93, 2000, 7 anos certinho, Jesus volta, coisa maravilhosa. Não voltou, né? E aí veio o calendário maia, lembra dele? Dizendo que no dia 21 de dezembro de 2012 o mundo iria acabar. De alguma maneira, ou por uma grande enchente, ou por um meteoro que ia bater aqui na Terra. Eu fiquei esperando que, não sei, talvez alguns seres estranhos, como gatos evoluídos, iriam dominar a Terra. Eu tenho medo de gato às vezes, eu não sei. Alguma coisa vai acontecer que vai acabar o mundo. E eu lembro que muita gente se aproveitou disso. Eu fui uma dessas pessoas e disse: se você realmente acredita nisso, eu quero fazer uma aposta com você. Pastor, não aposta, mas nesse caso pode. O valor que você quiser, que o mundo não vai terminar no dia 21 de dezembro de 2012. E se não terminar, no dia seguinte, no dia 22, você me paga. Se terminar, você estava certo. Só isso, né? Não tem o que fazer depois disso. Ninguém topou aquela aposta, eu acho que quase ninguém fez, mas 2012 passou e nada aconteceu. E quantas vezes, quantas profecias, quantas pessoas já falaram, quantas pessoas já determinaram, vai ser nesse dia, vai ser nessa hora, mas Jesus coloca da seguinte maneira: ninguém sabe o dia e a hora, mas existe um dia e uma hora em que o fim virá, nem mesmo os anjos dos céus, nem o Filho de Deus, somente o Pai sabe. Diga comigo: o Pai sabe. Isso significa que existe algo que Deus sabe, ninguém mais sabe, mas que é real. Um tempo, um dia e uma hora. Naquele momento específico, Deus vai tomar para si aqueles que estiverem preparados para a sua vinda e nos levará ao céu com Ele para uma grande festa. Que dia maravilhoso! Eu não sei quanto a você, eu fico muito animado porque esse dia está chegando, não há dúvida. A única pergunta é: você está pronto ou você estará pronto? E é bom que você esteja, porque quando a hora chegar, Ele virá. André, eu tenho dificuldade de acreditar nisso, que Deus já estabeleceu uma hora, uma data. Não é a primeira vez que você vai ver isso. Deus já tinha estabelecido datas específicas para algumas coisas. Na sua Bíblia você vai encontrar isso. Deus estabeleceu o tempo que nunca poderia ser alterado. Quando você lê na sua Bíblia Deus falando assim: e acontecerá, e será, não tem mais volta. O que Ele estabeleceu está estabelecido. E Ele fez isso algumas vezes. Um evento que está decretado eternamente. Mas para nossa mente, que é limitada, pode parecer impossível. Mas em Isaías, no capítulo 46, o profeta fala o seguinte a respeito de Deus: Deus está falando isso: e não se esqueçam das coisas maravilhosas que eu fiz ao povo de Israel no passado. Lembrem-se de que eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há ninguém que se compare a mim. Já há muito tempo venho anunciando a vocês o que vai acontecer no futuro. Interessante. E agora eu prometo, Deus está falando, tudo que planejei acontecerá. Vou cumprir toda a minha vontade. Que alguém diga glória a Deus. Diga assim comigo bem alto: Senhor, cumpre em mim a tua vontade. Ele está dizendo que Ele vai cumprir toda a sua vontade, né? Para aquilo que Ele estabeleceu para todos nós. Na sua vida você precisa decidir se alinhar à vontade dEle. Mas desde o início Deus declarou o final. Ele já estabeleceu como e quando certas coisas vão acontecer. Havia um tempo, por exemplo, determinado por quanto tempo Israel ficaria escravizado no Egito. Deus fala isso para Abraão muitos e muitos anos antes de acontecer. Ele fala o seguinte: fique sabendo, ele está falando com Abraão, que os seus descendentes viverão numa terra estrangeira e serão oprimidos e explorados como escravos por 400 anos. Deus fala isso para Abraão algumas centenas de anos disso acontecer. Abraão vive muito tempo, tem um filho chamado Isaac. Isaac vive muito tempo, tem 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó vive muito tempo, tem 12 filhos, um deles é José. E é por causa de José que toda a família de Israel... Desculpa, gente, peraí. Que toda a família de Israel se muda para o Egito e cresce. E prospera no Egito, talvez por uns 30 anos aproximadamente.
E o próximo faraó vem e começa um tempo de escravidão em Egito. 400 anos depois do dia em que o Egito começou a afligir Israel, Deus o liberta como havia prometido, e ele não se atrasou nem um dia sequer. E não é a única vez, você vai ver alguns outros versículos tratando da mesma coisa. O que é interessante em relação a isso é que Deus não apenas falou, olha, 400 anos eu vou libertar. Deus também planejou e providenciou que eles fossem abençoados, supridos e estivessem prontos quando aquele dia chegasse. Deus não pegou Israel e moveu para outro lugar sem nenhum planejamento, com pressa, casualmente. O salmista vai dizer, Salmo 105, assim o Senhor tirou Israel, o seu povo, do Egito carregado de riquezas, ouro e prata. Nós não fazemos nem ideia do que isso significou para a história da humanidade. Mas até hoje, existem alguns reflexos desse momento. Carregado de riquezas, ouro e prata, e não havia uma única pessoa, 2 milhões de pessoas, um pouco mais, nenhuma que não estivesse forte e cheia de saúde. Quando Deus nos liberta, junto com isso Ele traz para você a prosperidade e a saúde que Ele tem para seus filhos. Mas se você ler quando isso acontece em Êxodo capítulo 12, você vai perceber que todos aqueles homens e mulheres, os israelitas, eles ouviram a instrução de Deus e se prepararam. É a primeira Páscoa de toda a história. E eles participam daquela Páscoa, a Bíblia diz, com os lombos cingidos, com roupa pronta para sair, cajado na mão, sandália nos pés. Por quê? Porque Deus está querendo que eles estejam preparados, eles comem com pressa, estão prontos para partir. Não foi a última vez que Deus os instruiu para estarem preparados. Toda vez que Deus iria se manifestar, olha que interessante, Ele dava um recado para a liderança do povo e dizia, manda o povo se preparar. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que Deus opera o tempo todo dessa maneira. Em Êxodo 19, por exemplo, Deus diz o seguinte para Moisés, e o Senhor disse a Moisés, tome providência para purificar os israelitas hoje e amanhã, que eles lavem a roupa e fiquem prontos no terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Não há no Antigo Testamento uma doutrina, você não precisa se preocupar se a sua roupa não estiver limpinha, tá? Fica tranquilo. Eu não estou preparado porque tem uma mancha aqui na minha camisa. Não, relaxa. O que está no Antigo Testamento para nós, do Novo Testamento, é uma sombra, é um sinal, é algo que fala, o princípio não é esse, o princípio é Deus manda que o povo se prepare quando ele vai se encontrar. O Senhor descerá sobre o monte Sinai. E tal como o Senhor marcou aquele dia para se encontrar com Moisés e com o povo de Israel, eu queria que você soubesse que Deus também marcou um encontro com você. Deus marcou um encontro conosco. Quando Lucas escreve o que nós chamamos dos Atos dos Apóstolos, ele fala o seguinte, porque Deus determinou um dia para julgar com justiça o mundo, por meio do homem que ele destinou, e já mostrou quem é ao ressuscitá-lo dos mortos. Obviamente, só pode estar falando de uma pessoa. Deus determinou um dia. E Ele está hoje, nessa manhã, mais uma vez, falando a mesma coisa que falou o tempo todo. Para o seu povo, esteja preparado. O fim... Você não me vê pregando muito sobre isso, né? O fim do mundo. Mas a Bíblia fala a respeito disso. O fim deste mundo, como nós conhecemos ele, está se aproximando. André, você acha que vai ser nessa geração? Eu não faço ideia. E se eu for falar, vai ser só um sentimento meu. Você acha que vai ser daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, daqui a 50 mil anos? Não faço a menor ideia. Mas nós precisamos descobrir se estamos vivendo com a expectativa que Deus quer que nós tenhamos. Porque não é só você. Você não tem que se preocupar o que a volta de Jesus significa apenas para você. Deus tem nos anunciado através da sua palavra escrita, bem como através do seu Espírito que mora dentro de nós, que Jesus está voltando. Você é a razão por que Ele está voltando. Ele está voltando para buscar você.
E a grande pergunta é: será que vamos estar prontos? E se você está ouvindo isso pensando, eu não sei, André, eu não sei se eu vou estar pronto. Talvez pensar que Jesus está voltando não traz muita alegria, não traz muito entusiasmo. Algumas pessoas podem ficar até apreensivas e preocupadas. Não tem como Jesus esperar um pouco mais. Eu lembro que várias vezes eu vi isso acontecer. Casais que estavam próximos a se casar e, pela graça de Deus, se mantiveram puros, não tiveram relações antes do casamento, o que é fantástico, o que é sensacional, extremamente recomendável, né? Pensava assim: depois que a gente casar, está liberado. E a gente pregava sobre a volta de Jesus, eles ficavam desesperados: Senhor, não volta agora não, espera só. Mas já viu gente orando contra a volta de Jesus? Casais que ainda não se casaram estão, né, esperando aquele momento mágico. Senhor, dá aí alguns meses para a gente um casamento, depois o Senhor volta. E talvez algumas pessoas fiquem preocupadas por outros motivos, porque pensam: eu não sei se eu estou dentro desse grupo que vai se encontrar com Jesus. E se for o caso, deixa eu te falar, não tinha hora melhor para você ouvir isso, porque ainda tem tempo. Existem algumas mudanças que nós podemos fazer. Em primeiro lugar, e ouça isso, é a coisa mais importante que você vai ouvir, eu creio que nessa manhã: você precisa nascer de novo, se você ainda não o fez. Você precisa fazer de Jesus o Senhor da tua vida. Se você já fez isso, como eu, como muitos que estão aqui, a próxima parte é focar a sua atenção e a sua afeição nas coisas de Deus, ao invés de ficar tão arraigado ou agarrado às coisas desse mundo. Porque deixa eu te falar mais uma vez, esse mundo não é a nossa casa. Não é. É tão bom quando a gente está em casa, né? Quando a gente sente que a gente está em casa. Quando você vai para algum outro lugar, você fica num hotel, você não desfruta daquilo com a mesma tranquilidade, paz, num lugar que você sabe que é a sua casa. Nós precisamos focar agora a nossa atenção nas coisas de Deus. Esse mundo não é o nosso destino final. Nós estamos aqui de passagem, esperando, como a gente leu na semana passada, né? Alegremente. Nós estamos numa expectativa maravilhosa da glória da casa que Deus tem preparado para nós. Nós temos que lembrar disso, porque senão a gente vai se envolver muito com as coisas desse mundo. E é perigoso demais se envolver demais com as coisas desse mundo. Deus está convidando você a parar um pouquinho, respirar fundo e olhar para cima, olhar para o céu. Já fiz isso algumas vezes. Em alguns momentos Deus me convida a levantar a cabeça. André, você está olhando muito para baixo, você está olhando muito para o lado, você está olhando muito para trás. Olha para cima. E eu fiz isso literalmente. Eu estou dirigindo numa rua comprida, larga, e eu vejo muita coisa acontecendo. E o que o motorista está fazendo, o que o pedestre está fazendo, o que meus filhos estão fazendo, o que está acontecendo. E de repente Deus fala: para um pouquinho, olha para cima. E eu vou subindo meus olhos e eu encontro a infinidade daquilo que Deus fez. Quando eu falei para você, né, que quando Deus fala assim: está estabelecido e acontecerá, para pensar. Deus falou duas palavrinhas: haja luz. E bilhões de galáxias foram formadas. Eu gosto muito, eu preguei uma vez aqui, eu vou pregar outra vez qualquer hora dessa, sobre essa expansão do universo conhecida até hoje. Eu acho que Deus acha engraçadíssimo quando um homem consegue construir um telescópio maior e melhor. E consegue descobrir que existem realmente mais trilhões de galáxias que a gente não conhecia. Eu acho que Deus dá uma risada e fala: arruma um telescópio maior ainda, que você ainda não viu nada. Para a gente viajar até o final da nossa galáxia, da Via Láctea, nós precisaríamos de viajar na velocidade da luz a 300 mil quilômetros por segundo durante quase 1000 anos. A velocidade da luz, para chegar na pontinha do nosso endereço.
Você pensava que você morava em Cascadura? Né? Você mora na Via Láctea, nesse universo gigantesco que Deus fez. E se algum dia você conseguir entender a grandeza dele, você precisa lembrar que a Bíblia diz que todo ele está na palma da mão do nosso Deus. Para compreendermos um pouquinho de qual grande ele é. Então, de vez em quando, Deus vai falar para você: para de olhar um pouco para um lado, para o outro, para dentro, para trás, para frente. Olha para cima. Para você lembrar que existe algo infinitamente maior do que você, que cuida de você, que olha para você, que tem um plano para você. Nós não sabemos disso. Quando Jesus vem, ele vem para apresentar um pouco disso. Jesus não vem, né, nos convidar para ir para o céu, ele vem trazer o céu aqui para a terra. E ele conta a história de um homem que faz uma festa sensacional, convida um monte de gente, ninguém vem. O pastor Jason falou isso aqui no Avanço. E na hora ele fala para os seus empregados: vai chamar os convidados, porque já está na hora da festa. E eles vão e cada um tem uma desculpa diferente. Ah, eu comprei um terreno. Ah, eu comprei um monte de coisa aqui. Coisas. Terras. Ah, eu me casei e agora eu preciso focar aqui no meu casamento. E todo mundo tem uma ótima desculpa, uma ótima justificativa. Mas no final das contas, o que todas essas pessoas estão dizendo naquela história que Jesus contou é que elas estão agarradas às coisas desse mundo. E é muito difícil olhar para qualquer outra coisa quando eu estou agarrado aqui, quando tudo que me interessa é o que está aqui nessa terra. No final da história, esse homem que fez essa festa maravilhosa fala: traz todo mundo que vocês encontrarem, eu quero essa casa cheia. E eles começam a procurar qualquer pessoa que está na rua e chama e puxa para dentro da casa. E a gente tem focado nisso. Deus quer que a sua casa esteja cheia. Mas por que aquelas pessoas não atenderam? Porque estavam preste atenção nisso, profundamente envolvidos com as coisas dessa vida, desse mundo. E se você não tomar cuidado, isso vai ser mais importante do que Deus na sua vida. E é isso que significa não estar pronto. Ouça, está quase na hora da ceia celestial no reino de Deus. Jesus está preparando um banquete para mim e para você. Está quase pronto. Por isso você tem que estar preparado. Não fique tão arraigado nas atividades desse mundo que você não consegue nem ouvir o que Ele quer que você faça hoje. Eu tinha planejado colocar, eu consigo aqui no PowerPoint, eu tenho um controle na minha mão, aperto um botão, algumas coisas acontecem. Você vê que a tela muda. Eu consigo fazer um som acontecer. Eu ia botar você bem nervoso, mandar apagar a luz, botar uma trombeta, alguma coisa assim, para dizer para você: um dia a trombeta vai soar e apagar a luz. Alguém ia sair correndo da igreja, eu tenho certeza. Mas ainda que eu conseguisse montar um pequeno espetáculo aqui para chamar a sua atenção para a realidade, para a verdade desse dia, não ia fazer jus ao que realmente vai acontecer. Um dia uma trombeta vai soar, gloriosa. A voz do arcanjo, a gente lê na Bíblia, né, vai dizer: tem que ser algo muito grande, tem que ser algo muito glorioso. Jesus, o nosso Senhor, está voltando para nos levar. E tem grandes coisas que eu creio que vão acontecer de hoje, desse momento que a gente vive até o dia do arrebatamento. Que pode ser hoje, pode ser amanhã, seja quanto for, mas eu creio numa imensa colheita de almas que esse mundo jamais viu. Eu creio que vai se cumprir exatamente como a palavra de Deus diz, que João levanta os olhos no ambiente do céu e vê uma multidão que não dá para contar. O que isso tem a ver comigo, André? Eu acho que você não vai querer ficar de fora do que Deus está fazendo. Eu acho que você não vai querer perder tempo em qualquer outro lugar quando a glória de Deus estiver sendo derramada. Eu acho que você vai querer estar bem no meio disso tudo. Então chegou a hora. Vou falar como um pastor que dificilmente eu sou. Mas chegou a hora de se consertar. Chegou a hora de dizer: chega. Chegou a hora de se consagrar e dedicar cada fibra do seu ser, cada momento da sua vida e tudo que você faz
para servir a Deus, porque realmente é a única coisa que interessa. Eu não estou falando para você abandonar o seu trabalho, abandonar a sua casa e morar debaixo da ponte e pregar, a não ser que Deus mande você fazer isso, mas a realmente olhar para o que Ele está fazendo e não permitir que nada atrapalhe você. Porque você não tem ideia, mas esse momento que nós estamos vivendo é um momento sem igual. Não permita que nada impeça você de andar no Espírito, de andar em amor, de experimentar a glória de Deus que está prestes a se manifestar na terra. Por isso, prepare-se. O que significa isso? Dedique a sua vida a Deus. Mantenha-se cheio da palavra. Você já descobriu que essa é uma chave espiritual? Se você é uma daquelas pessoas, e eu e a Rafa, a gente estava vindo conversando sobre isso, como às vezes a gente tem dificuldade de focar nas coisas de Deus, no que é eterno, no que vai permanecer, de ter uma visão muito mais clara do que é espiritual, de responder e de reagir no que é espiritual. A gente foca sempre no que a gente consegue ver, enxergar. A Bíblia já falava sobre isso. Jesus falava de coisas espirituais para os seus discípulos, que estão andando com ele há 3 anos, e eles só conseguiam responder carnalmente. Eles só conseguiam responder de maneira como eles enxergavam e sentiam, o tempo todo. E eu acho que nós temos essa tendência. Mas é tão importante começar a mudar e nos tornarmos muito mais conscientes do que Deus está fazendo do que o que nós estamos fazendo. Porque quando aquela trombeta soar, anunciando a volta de Jesus, você está tão focado nas coisas de Deus, você está tão leve, que vai até sair do chão, literalmente. Eu vou convidar você a ficar de pé nesse momento. Eu vou ler para você só mais uma passagem. Não está aqui no telão, mas eu queria que você ouvisse. Jesus está falando assim. Quem está atento aí, diga amém. O reino dos céus pode ser ilustrado pela história de 10 damas de honra, virgens, que tomaram as suas lamparinas e foram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas, 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As prudentes, no entanto, levaram óleo em suas vasilhas, junto com as lamparinas. Deve ter muito mais nessa história do que eu consigo ver. Isso não é a nossa realidade, não é a nossa cultura. Mas você precisa pegar o princípio. A pessoa prudente, ela olha um pouco mais à frente e ela se prepara. Só isso. Como o noivo estava demorando, elas se deitaram para descansar e adormeceram. Elas quem? Todas elas. À meia-noite, elas foram acordadas pelo grito. Queridos, a meia-noite na Bíblia é um momento marcante, mas em geral nada acontece à meia-noite porque todo mundo está dormindo. Então elas foram pegas de surpresa. Elas foram acordadas pelo grito: o noivo está chegando. Saiam para recebê-lo. E todas as moças acordaram e prepararam as suas lamparinas. Então as 5 insensatas que não tinham azeite de reserva pediram às outras, as prudentes: dê um pouco do seu óleo para nós, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as outras respondendo: não, nós temos apenas o suficiente para nós. Vão comprar óleo para vocês. E quando elas foram, o noivo chegou. E aquelas que estavam prontas entraram com ele para o banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram lá fora chamando: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Porém ele respondeu: a verdade é que eu nem as conheço. Portanto, vigiem, estejam preparados, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Jesus está dizendo: da minha volta. No que diz respeito a estar preparado e realmente viver uma vida dedicada a Deus, depende exclusivamente de você. Não se engane, eu não consigo fazer isso por você. O seu pastor não tem esse poder de manter você alerta e preparado. Você tem que comprar o seu azeite para a sua lâmpada. Você precisa se certificar de que você está pronto para a vinda de Jesus.
Você precisa estar certo de que não há nada na sua vida que quando a glória resplandecer e for revelada, você não vai recuar, mas você vai na direção dele. Será que eu consigo, André? Deixa eu te falar, é sua responsabilidade, mas Deus já deu tudo que você precisa. Quantos aqui são de Jesus? Digam amém. Ele colocou o seu espírito, o seu próprio espírito dentro de você. Ele nos deu a sua palavra. Ele nos deu mestres, pregadores, pastores, evangelistas, apóstolos, profetas. Em Efésios 4, vai dizer que com vistas ao seu aperfeiçoamento, para nós aprendermos a viver pela fé, não pelo que nós vemos, mas pelo que Ele declarou, a vivermos separados desse mundo. Nós vivemos nesse mundo, e eu sou entusiasta de que você viva no meio dessas pessoas, viva no meio desse mundo, viva no meio dos seus amigos que não são cristãos e seja uma luz naquele lugar. Ao invés de ser contaminado, contamine eles. Quem entendeu aqui, diga amém. A andar no Espírito, quer andar em amor. Deus quer nos ensinar como operar no seu poder. E tudo isso você já sabe. Você sabe qual é a grande questão? É que prioridade isso tem na nossa vida. Para muitos de nós, isso é só uma parte pequena na nossa vida. Eu tenho um planejamento de trabalho na minha empresa, eu tenho um carro que eu tenho que consertar, eu tenho uma família que eu preciso sustentar, eu tenho isso, aquilo outro, e domingo eu vou na igreja, recebo alguma coisa de Deus e volto para a minha vida. Então isso com certeza não é prioridade para você. E não vou te enganar, muitas vezes não é para mim também. É muito fácil falar disso. Mas essa é a grande questão. Eu quero te dar hoje uma chave espiritual. A maneira de tornar isso prioridade é aquela mais simples de todas. Diariamente, cultivar algumas disciplinas espirituais. Olhar para Deus, olhar para quem Ele é. Meditar alguns minutinhos antes de você sair para o seu trabalho na verdade da sua palavra. E cultivar essa expectativa de que Jesus em breve vai voltar. Cultivar uma expectativa da eternidade no seu coração. Tem uma coisa que você não sabia, mas que João, já bem mais velho, já com a experiência sensacional de ter andado com Jesus, ter recebido uma visão de Jesus, ele bem mais velho, ele escreve para a igreja, e ele estava escrevendo pensando em você. Ele diz assim: sim, queridos amigos. Ele não está falando com incrédulos, está falando com você. Nós já somos filhos de Deus. Em outras palavras, você já está dentro. Nós não podemos nem imaginar como vai ser mais tarde. O que ele está falando? Mas sabemos que quando Ele vier, seremos, ou quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Diga comigo, seremos. João está querendo marcar um ponto. Tem algo que você ainda não é, você será. Mais uma vez, até aqui, alguns minutos atrás, eu estava falando especificamente, ou principalmente, para não crentes, ou para crentes que precisam virar crente de verdade. Agora Ele está falando comigo, com você, que entendemos a graça e o amor de Deus. E precisamos compreender que tem algo que nós vamos ser, mas tem algo que nós precisamos ser agora. E todo aquele que verdadeiramente crê nisso, nisso o quê? Vou voltar, que Ele virá, né? Nós não podemos nem imaginar como vai ser mais tarde, mas Ele vai vir, nós vamos ser semelhantes a Ele. Todo aquele que verdadeiramente crê nisso, procura, ou procurará, permanecer puro. Deixa eu te explicar uma coisa sobre ser puro. Nós vivemos num mundo sujo. Não tem como você não se sujar nesse mundo. Você lembra que quando Jesus entrou, algumas vezes, em alguns lugares, alguém vinha para lavar os pés, né? Sandálias, a parte do corpo que talvez mais sujasse eram os pés. Jesus fala para os seus discípulos, Pedro, por exemplo, quando Jesus vai lavar os pés dele, numa demonstração de uma liderança que serve,
Pedro fala, não precisa. Aí Jesus fala, não, Pedro, eu preciso lavar, senão a gente não tem nada um com o outro. Aí Pedro vai e exagera, não, pode me lavar todo. Eu quero ter tudo a ver contigo, Jesus. E Jesus fala, não precisa, você está limpo. É só o pé que precisa. E mais tarde Jesus explica. Aliás, um pouco antes ele explica sobre isso. Ele fala, vocês estão lavados pela palavra que vocês têm recebido. Mas lavados pela palavra que você tem recebido, que renova quem você é, você continua ainda pisando na sujeira desse mundo. E naturalmente seus pés ainda vão se sujar aqui. Manter-se puro não significa se isolar de tal maneira que você nunca pega um germe, né? Uma bactéria, uma poeira. Você vive igual um astronauta, completamente puro. Deus sabe que você não vai conseguir. Tornar-se e manter-se, permanecer puro é o que você vai fazer daqui a pouco. Eu espero. Antes de almoçar, você vai lavar suas mãos. Porque você julga que elas não estão puras. Então eu lavo. Permanecer puro é permanecer, é permitir ser lavado o tempo todo. Não é ser infalível, porque você nem eu, a gente não vai conseguir. Mas é não ficar lá na sujeira, não ficar lá na lama, deixar Deus lavar você. Mais uma vez, todo aquele que verdadeiramente crê nisso, ele não está falando porque eu estou dizendo que você vai fazer, não, já é natural. Se você crê nisso, você vai procurar permanecer puro. Por quê? Por que eu quero permanecer puro? Porque eu tenho medo de ir para o inferno, porque eu quero ir para o céu? Não, ele responde, procurará permanecer puro, porque Cristo é puro. E se nós vamos ser como Ele é, Ele quer que você comece a treinar isso aqui agora. Ele começa dizendo, você já é filho de Deus. Você quer estar pronto? Viva cada dia alerta, como se Ele estivesse às portas. Você não precisa ser pego de surpresa. Apesar de Deus não ter nos revelado o dia e a hora exata, se você estiver alerta, você vai perceber alguma coisa quando estiver se aproximando o tempo da volta de Jesus. Frequentemente eu ouço alguém dizer, André, Jesus está voltando, você viu o que aconteceu? Aí tem uma notícia de alguma coisa que aconteceu no Oriente Médio, alguma coisa está acontecendo. A gente ouve tanta desgraça todo dia, né? Chega cada notícia para a gente pelo jornal, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelos meios de comunicação. Você fica, meu Deus, a coisa não pode ficar pior. E o que a gente pensa? Jesus está voltando? Talvez. Mas eu penso que Deus vai colocar algo em nós que vai nos dar essa percepção. Aliás, o próprio Jesus fala em Mateus 24 que os dias do seu retorno serão parecidos com os dias de Noé e do dilúvio. Você lembra bem? Pensa nisso. Você conhece a história do dilúvio? Você acredita? Mesmo que você não acredite. Tem gente que tem dificuldade de acreditar. Eu acredito porque Jesus contou para mim. E qualquer coisa que Jesus falar, eu acredito. Porque Ele é a única pessoa que conseguiu prever que ia morrer e ressuscitar. E realmente aconteceu isso. E se você conseguir fazer isso, eu acredito em tudo que você falar. Eu vou morrer tal dia, né, e ressuscitar depois. Se você conseguir, eu acredito em tudo que você disser. Eu estou com Jesus. Mas se você tem dificuldade nessa questão do dilúvio, ainda assim, pensa que seja apenas uma alegoria, apenas uma história. A Bíblia fala que aquelas pessoas todas foram pegas de surpresa. A chuva caiu e matou todo mundo. Mas Noé não foi pego de surpresa. Ele está há anos e anos construindo uma arca. Ele está se preparando. Quando algumas gotas começaram a cair, ele não ficou, ué, o que é isso? Não, ele só entrou na arca. Ele simplesmente entrou. A maior parte das pessoas não está esperando o que vai acontecer. Está completamente distante de compreender. E nós temos uma missão, primeiro, de fazer exatamente como Noé, apenas entrar na arca. No que diz respeito à volta de Jesus, precisamos estar atentos e alerta. Se você está vigiando, se você está andando em sintonia com o Espírito Santo, deixa eu te dar uma boa notícia, você não vai ser pego de surpresa. Não vai, a Bíblia fala sobre isso. Você vai perceber no seu espírito que Ele está às portas. A impressão que eu tenho é que no dia da volta de Jesus a gente vai acordar diferente. Eu creio que a unção de Deus vai estar fluindo de tal maneira na nossa vida que a gente vai olhar um para o outro e vai falar, alguma coisa vai acontecer. Eu não acredito muito no arrepio espiritual, mas é mais ou menos isso que vai acontecer. E quando aquela trombeta soar,
Quando alguém gritar, o noivo está chegando, eu já decidi, eu vou estar pronto. E você? Amém. Feche seus olhos, ore comigo. Pai, muito obrigado. Que nessa manhã teu Espírito encha o nosso coração dessa simples verdade. Na verdade da volta de Jesus. Nós não vamos esquecer, nós não vamos ser tentados a deixar para lá isso. Nós vamos colocar isso no centro e na frente da nossa vida todo dia. Pela tua graça. Nós vamos, meu Pai, experimentar esse milagre maravilhoso de se encontrar contigo nos ares. Mas antes disso, meu Pai, nós queremos pedir, usa as nossas vidas para saquear o inferno, para trazer o máximo de gente, para sermos, meu Pai, um exemplo, para sermos embaixadores de Jesus onde quer que estejamos. Nós nos negamos a ser embaixadores de uma religião. Não foi esse o teu chamado na nossa vida. Nós queremos representar Jesus Cristo com seu imenso amor que atraía todo mundo. Nós não queremos ser crentes que repelem os outros. Nós não queremos parecer que sabemos de tudo. Nós queremos simplesmente ouvir a tua voz e obedecer, amar as pessoas e aproximá-las de ti, Senhor. Essa é a nossa oração. E nós já te agradecemos por todos esses frutos. Se você está aqui hoje e nunca tomou essa decisão de entregar a sua vida a Jesus, quiser fazer isso hoje, eu quero orar junto com você. Todos de olhos fechados. Se você está aqui e diz, André, ora por mim, eu quero entregar a minha vida a Jesus, levanta-se bem alto a sua mão, eu vou orar por você, onde você estiver. Alguém, Deus abençoe, querida, Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe você em cima. Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe você. Glória a Deus. Glória a Deus.